pedindo ao nosso mentor espiritual que esteja ao nosso lado e que possamos, ao lado dele, nos elevar até a esfera rosa, ao encontro de Sheila, Meimei, Maria de Magdala, o nosso maior exemplo de reforma íntima, e da nossa mãe, Maria de Nazaré. A ela dizemos: Mãe querida, nos acolha em teus braços e nos cubra com teu manto azul de luz, crianças espirituais que ainda somos, tão carentes do teu amor e do teu amparo. Que pelas tuas mãos, Mãe querida, possamos nos elevar à esfera crística do Mestre Jesus. Mestre querido, que possamos ser gratos e honrar o teu exemplo de amor e caridade cega. Que todo o teu sofrimento não tenha sido em vão e que em todos os dias da nossa vida possamos seguir os teus exemplos. De mãos dadas contigo, irmão querido, vamos nos elevar até o Pai da vida. E diante desse Deus de misericórdia, nos coloquemos em joelhos, em agradecimento a essa encarnação, a Ti dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. O que eu trouxe para a gente discutir um pouquinho hoje, refletir um pouco, é o 4º mandamento das leis de Moisés: honrar pai e mãe, que a gente encontra também no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honra o teu pai e tua mãe. Há 10.000 anos atrás, na tábula dos 10 mandamentos, foi escrito isso. Então a gente pode pensar que todo mundo já assimilou essa importância e que é um assunto que a gente não precisa mais tratar. Quem é que, estando aqui encarnado nesse planeta, que tendo nascido do encontro de um homem e uma mulher, não vai honrar o teu pai e a tua mãe? Só que não é bem assim que a gente percebe, não é isso que a gente vê no dia a dia. Quantas pessoas que a gente encontra por aí que ainda têm uma dificuldade imensa de honrar realmente o pai e a mãe. Se Deus colocou para a gente que a gente tem amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, amar até os nossos inimigos. A palavra amor, ela é utilizada em diferentes momentos, em vários dos mandamentos, mas o honrar só aparece para pai e mãe. Então, o que será, o que tem de tão especial nessa palavra honrar? Quando a gente fala de honra, de honrar pai e mãe, a gente está querendo dizer, eles estavam querendo, né, que a gente entendesse que o amor que se tem por um pai e uma mãe é algo imensurável. Que além de amar esses dois seres que nos deram a vida, nós precisamos respeitá-los, honrá-los,
cuidar deles e sermos submissos a eles. O que é essa submissão? Essa submissão, ela mostra para a gente que a gente tem que colocá-los acima de qualquer coisa. Que foram eles os primeiros que chegaram. Que só estamos aqui hoje por intermédio deles. Se é assim que acontece, nada mais justo que durante toda a nossa vida, tendo os nossos pais encarnados ou já no plano espiritual, que nós tenhamos por eles o maior carinho, o maior respeito, a maior gratidão que a gente pode ter nessa vida. Mesmo que esses pais não tenham sido os melhores pais do mundo aos nossos olhos. Mesmo aqueles pais que abandonaram seus filhos na tenra idade, aqueles que não tiveram equilíbrio suficiente para estar ensinando a essa criança o que é certo, o que é errado, a moral que a gente precisa ter, mesmo a esses pais, um filho deve ter amor, gratidão. Quem vai julgar esses pais não somos nós. O julgamento vai caber a Deus. Quem responderá a isso é Deus. São os pais para Deus. Agora, nós, enquanto filhos, não importa quais sejam os nossos pais, eles merecem nossa gratidão e nosso respeito. Por um motivo, simplesmente, nós só podemos estar aqui hoje porque eles aceitaram, no plano espiritual, que viéssemos por meio deles. Só por aí, eles já merecem nossa gratidão, não é? O que a gente vê hoje? Quantas crianças, né, são criadas de uma maneira que eles são os reizinhos da casa. Parece que pai e mãe estão aqui para servi-los. Os pais fazem tudo por essas crianças e não cobram nada delas. Como essas crianças vão aprender que pai e mãe são sagrados? Se a criança está sentada no sofá, ou está esparramada no sofá, e essa mãe quer sentar e a criança fala assim, não quero que você sente em outro lugar. E a gente deixa passar. Se a mãe está conversando com alguém e essa criança está chamando a mãe o tempo inteiro e não sabe esperar essa mãe. A mãe para de conversar porque essa criança está atrás dela. Aonde a gente está ensinando para as crianças de hoje em dia esse respeito pelos pais? E nós, enquanto filhos, como anda o respeito pelos nossos pais? Quantos de nós já olharam para os pais, assim, quando eles vão ficando mais velhos, e a gente percebe que, tá falando toda hora a mesma coisa. E a gente vai lá assim, pai, você já falou isso. Por que a gente não escuta? E escuta de novo, e escuta de novo. Quantas vezes uma criança fala a mesma coisa para a gente? Quantas vezes a mãe da gente ou o pai da gente quer sair, dar uma voltinha, fazer alguma coisa? Agora não pode, né? Agora eles têm que ficar em casa, quietinhos, protegidos. Mas não tem aquela mãezinha que adora ir para o mercado, em vários mercados, para comparar o preço? Será que a gente tem paciência de levar essa mãezinha em vários mercados porque ela gosta de comparar o preço? Então, a gente, no dia a dia, a gente acaba esquecendo a importância deles.
Dentro do Evangelho, né, nesse capítulo que fala do honrar pai e mãe, eles colocam assim: não basta a gente dar para os nossos pais aquilo que é básico. Eu já dou moradia para o meu pai e para minha mãe. Eles moram lá, numa edícula no fundo da minha casa, já não está bom? Eu dou todo mês uma cesta básica para eles. Estou dando o básico, eu não estou cumprindo com o meu papel de filho. Para pai e mãe, a gente tem que dar o supérfluo. A gente tem que dar o agrado. Retribuir tudo aquilo que eles fizeram por nós enquanto éramos pequenos. Aquela balinha que vinha no bolso do pai. Aquele brinquedinho que vinha fora de hora. Ou aquele brinquedinho que só vinha no Natal. Mas aquele brinquedo que custou muito. Que custou muito tempo de trabalho daquele pai e daquela mãe e nunca deixaram faltar um brinquedo de Natal. Como que hoje a gente pode dizer que se você der o básico para os seus pais, você está cumprindo o seu papel de filho? Outra coisa que a gente percebe que hoje acontece muito são avós criando netos, né? Então, naquele momento que as pessoas de mais idade teriam que estar em casa, tranquilos, sendo paparicados pelos seus filhos, eles acabam sendo arrimo de família de novo, criando netos, e muitas vezes o filho não reconhece isso. Avô, ele tem que mimar neto. Avô tem que brincar com os netos, mas responsabilidade é de pai e mãe. Outra coisa que a gente vê acontecendo muito. A responsabilidade de criar os filhos, muitas vezes são passadas para os avós, enquanto os pais estão trabalhando. E os nossos pais, será que eles não trabalharam e criaram a gente também? Muitas vezes acaba sendo cômodo a gente ter uma avó ou um avô para fazer tudo isso. E aquele outro, né, que a gente vê também acontecer, às vezes o filho está super bem de vida, mas o dia a dia dos pais já não cabe na rotina que ele quer ter. Ele gosta de viajar, ele gosta da casa cheia de amigos, mas ele paga uma senhora clínica de primeira. Pensa no conforto que esse velhinho vai ter naquela clínica, gente. É isso que ele quer? Será que ele não quer estar junto com o filho? Será que ele não quer estar junto com os netos? Não é mais fácil a gente pagar uma clínica e deixar os nossos velhinhos lá? Porque a gente pode pagar? E o convívio familiar? Será que os pais colocaram esse filho assim num abrigo para crianças, né, num lar, e falaram assim: olha, quando você ficar adulto eu venho te buscar porque agora você está me dando muito trabalho? Muitas vezes o velhinho dá trabalho e os filhos acabam esquecendo deles ou achando que dar o básico é o suficiente. Eles falam dentro do Evangelho sobre a piedade filial. Tudo isso que eu falei que um filho deve fazer pelos pais é chamado de piedade filial, que é quando transcende o amor que você tem por ele e passa a dar a ele tudo o de melhor que estiver ao seu alcance, em retribuição a tudo o que você teve durante a sua infância, durante sua adolescência, todos os cuidados, todas as noites mal dormidas que seus pais tiveram, todas as dores de garganta, as vacinas. A gente vê o ser humano, dentre os mamíferos, né? Ele é o animal que vem mais despreparado.
Se você observar o mundo animal, você vai ver que o cavalinho, a girafa, o bezerrinho, eles acabam de nascer, eles já levantam e saem andando. E a gente? A gente demora para andar, demora para falar, a gente depende dos nossos pais para tudo. E não deveria ser diferente. Porque essa nossa incapacidade, essa nossa fragilidade é o que faz com que nós possamos ser amados pelos nossos pais. Sabendo que, enquanto espíritos, já vivemos diferentes papéis, o de pai, o de mãe, o de filho. Como nós não sabemos da história passada, a gente vem o mais frágil possível, com aquela carinha de anjo, né, que todo mundo tem vontade de cuidar, porque só assim é que a gente pode receber todos os cuidados que a gente precisa para a nossa sobrevivência. Quando a gente perde um marido, a gente perde a esposa, a gente fica viúvo. Quando um filho perde um pai, uma mãe, ele fica órfão. E quando um pai e uma mãe perdem um filho, como chama isso? Não existe uma palavra. Não há nenhuma palavra que possa falar um título, porque um pai e uma mãe, eles jamais ficam sem o seu filho. Perder um filho para um pai e uma mãe é a pior dor que ele pode sentir. Mas ele jamais vai se sentir, eu não sou órfão de filho. Eu continuo sendo pai, eu continuo sendo a mãe. Neste plano ou no outro. Vem daí o tamanho do amor que um pai e uma mãe dedicam aos seus filhos. Jesus, quando estava padecendo na cruz, ele pediu para João Evangelista, né? Olhando Maria naquele sofrimento, vendo o sofrimento da sua mãe, ele fala: eis aqui o teu filho, entregando o João Evangelista, e fala para ele: eis aqui a tua mãe. Nem no momento da morte dele, ele desamparou a mãe dele. Quando Deus enviou Jesus para a nossa terra, para mostrar através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, o amor ao próximo, o amor incondicional, ele fez sem descumprir nenhuma lei terrena. Jesus teve um pai, José, e teve a sua mãe, Maria. E ele, como todas as crianças que nascem, teve que ter todos os tipos de cuidado que uma criança deve ter. Ele vivenciou o ser filho de um pai e de uma mãe. Então, não tem como a gente dizer que dá para tratá-los da mesma forma. Não dá para a gente ver hoje adolescente tratando mal pai e mãe. Não dá para a gente imaginar tantos velhinhos que acabam morando em asilos, que acabam abandonados, porque os filhos hoje não têm tempo para cuidar deles. Será que essa pandemia, será que o coronavírus não veio para mostrar para a gente um pouquinho isso? Será que agora a gente não está tendo que ter todos os cuidados do mundo com o nosso grupo de risco, que são os nossos pais, nossos avós? A gente não está tendo que se adaptar, de repente trabalhando mais em casa, aqueles que podem. A gente não está tendo que cuidar dos nossos familiares dentro de casa? Talvez esse seja o maior ensinamento
que o isolamento tenha trazido para nós. A importância de cuidar daqueles que estão mais próximos de nós. E a responsabilidade que cada um de nós tem em relação aos nossos antepassados, aos nossos progenitores. Ti, põe um videozinho pra gente, que eu trouxe para compartilhar um pouquinho com vocês. Τι είναι αυτό? Ένα σφραγίδι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο Παπαδέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη πήγε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Então, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. E se eles não estiverem mais, pratica a gratidão. Aos meus pais, gratidão pela minha vida. Pratica todo dia isso. Porque o sentimento de gratidão é o que vai trazer a leveza no seu coração aqui e vai dar o alento para eles no lado de lá. Então, nesse momento, eu agradeço aos meus pais, gratidão pela minha vida. Meu pai é o chapeuzinho do seu Enio. E a minha mãe,
a Dona Margarida. E é assim que eu quero terminar essa palestra, agradecendo a Deus e aos meus pais por eu poder estar aqui hoje, ser hoje o que eles me ensinaram a ser e poder estar aqui conversando numa casa de Deus, numa casa do bem, sobre a honra que devemos ter pelos nossos pais. Que possamos a cada dia sermos gratos pelos nossos. Que assim seja. Senhor Deus, mais uma vez agradeço aqui essa oportunidade. Que possamos estar sempre unidos pelo Teu amor e pelos Teus ensinamentos. Que os nossos erros possam ser pequenos diante da Tua luz e que a cada dia possamos aprender a andar pelo Teu caminho, seguindo Teus exemplos e Teus ensinamentos. Pai, nós Te amamos, não só porque nos criaste, mas porque da pedra nos retiraste, na flor nos perfumaste, como animais nos fortaleceste e como homens nos deste um coração para amar a tudo e a todos. Que assim seja, graças a Deus.